A ANTT atende a pedidos da Gontijo, Real Expresso, Consórcio Guanabara, Ouro e Prata, Mansul, Expresso Transporte e Salutares. A ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, nesta terça-feira, analisou pedidos de empresas que operam o transporte rodoviário interestadual de passageiros. A Real Expresso teve 2 pedidos negados de implantação de terminais rodoviários adicionais negados. Pela decisão de número 874, foi negado o pedido da Real Expresso para a implantação do terminal rodoviário de Aparecida de Goiânia, em Goiás, e do terminal rodoviário do Osasco, em São Paulo, como terminais adicionais para a realização de embarque e desembarque de passageiros na linha Anápolis, em Goiás, a São Paulo, via Caldas Novas, de prefixo 1206550. Já pela decisão de número 880, a negativa se refere aos mesmos terminais e mesma linha, com outro prefixo, número 1204790. Já pela decisão de número 882, a Real Expresso foi atendida pela agência para modificar a prestação do serviço com a implantação da linha Goiânia, em Goiás, a Santos, em São Paulo, de prefixo 12067/60, com as seguintes seções: de Goiânia, em Goiás, para Uberlândia, em Minas Gerais, Campinas e São Paulo, e de Uberlândia para Campinas, São Paulo e Santos. A decisão de número 876 atendeu o pedido da Viação Ouro e Prata S.A. para realizar a operação simultânea das linhas interestaduais de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a Santarém, no Pará, prefixo número 10001900, e Cuiabá, em Mato Grosso, a Santarém, no Pará, de prefixo número 11008300, no trecho Cuiabá, no Mato Grosso, para Santarém, no Pará. Esta decisão entra em vigor em 10 dias após a data de sua publicação. Pela decisão de número 884, a Aviação Ouro e Prata S.A. também foi autorizada para modificar a prestação do serviço com a implantação da seção de Porto União, em Santa Catarina, para Curitiba, no Paraná, na linha Curitiba a Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, de prefixo 090032300. A empresa Unida Mansul e Filhos Limitada foi autorizada pela decisão de número 877 para modificar a prestação de serviço conforme descrito a seguir: suprimir a linha UBA em Minas Gerais ao Rio de Janeiro, de prefixo 060-18500, e implantar a linha UBA Rio de Janeiro, prefixo 060-185-060. com as seções de Tocantins, em Minas Gerais, e Rio Pomba, Minas Gerais, para Rio de Janeiro. Esta decisão entra em vigor após 10 dias da data de sua publicação. A decisão de número 878 atendeu ao pedido da Expresso Transporte e Turismo para modificar a prestação de serviço com a implantação da linha Uberlândia, Minas Gerais, a Ribeirão Preto, em São Paulo, de prefixo 060-553-60, com as seguintes seções: de Igarapava, em São Paulo, Itureva, Orlândia, São Joaquim da Barra, em São Paulo, para Uberaba e Uberlândia, e de Uberaba para Ribeirão Preto, em São Paulo. Já a empresa Gontijo de Transporte foi atendida em 2 decisões. Pela decisão de número 879, foi modificada a prestação de serviços conforme descrito a seguir: suprimir a linha Maceió, no Alagoas, ao Rio de Janeiro, de prefixo 20002000, e implantar a linha Maceió ao Rio de Janeiro, de prefixo 20002060, com as seguintes seções: de Maceió, Alagoas, para Itabuna, Bahia, Eunápolis, Bahia, Vitória, Espírito Santo e Campinas dos Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, de Porto Real do Colégio, no Alagoas, Propriá, no Sergipe, Cruz das Almas, na Bahia, Santo Antônio de Jesus, Bahia, para Rio de Janeiro, e de Ubaitaba, na Bahia, Itabu, na Bahia, Eunápolis, Bahia, e Teixeira de Freitas, para Campos dos Goitacazes e Rio de Janeiro. Esta decisão entra em vigor após 10 dias da data de sua publicação. E pela decisão de número 883, a Gontijo foi autorizada a realizar a operação simultânea das linhas interestaduais Almenara, Minas Gerais, a São Paulo, de prefixos 060-15300 e 060-153-61, e Caraí, em Minas Gerais, a São Paulo, de prefixo 060-54300, no trecho compreendido entre Teófilo Otoni e Minas Gerais, a São Paulo. Esta decisão entra em vigor 10 dias após a data de sua publicação.
Pela decisão de número 881, o pedido da Consórcio Guanabara de Transportes foi atendido para modificar a prestação do serviço com a implantação da linha Rio de Janeiro a São Sebastião e São Paulo de prefixo 07, 0224, 60 com as seguintes seções: de Resende no Rio de Janeiro e Volta Redonda para Aparecida, São José dos Campos e Taubaté em São Paulo, e de Rio de Janeiro para Aparecida, Caraguatatuba, São José dos Campos e Taubaté. Pela decisão de número 885, o pedido da Aviação Salutares S.A. foi atendido pela NTT para modificar a prestação do serviço com a implantação da linha Paraíba do Sul no Rio de Janeiro a São Paulo na linha Viçosa, Minas Gerais a São Paulo de prefixo 06, 001800. Duas deliberações do diretor-geral da NTT, Rafael Vitali Rodrigues, foram relativas à cassação do termo de autorização de serviços da TAR. Pela deliberação de número 260, extinguir mediante cassação o TAR número 31 da empresa Aviação Uberlândia Limitada por perda das condições indispensáveis ao cumprimento do objetivo da autorização. Foi determinado à Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros que notifique a interessada acerca dos termos da decisão aprovada pela diretoria colegiada, em atendimento ao inciso 2 do artigo 3 de Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação. Por fim, e pela deliberação de número 266, extinguir mediante cassação a autorização para a prestação do serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros da empresa Aviação Goiânia Limitada por perda das condições indispensáveis ao cumprimento de seu objetivo, com fundamento do artigo 48 da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, artigo 24 da Resolução número 4.770, de 25 de junho de 2015 e artigo 5 da Resolução número 4.987, de 8 de janeiro de 2016. A Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros irá notificar a empresa dos termos da decisão e sobre a extinção dos efeitos do termo de autorização e serviços regulares número 79 da licença operacional número 9. Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação. Empresários de ônibus de fretamento ligados a aplicativos fazem protesto em São Paulo na manhã desta terça-feira. Empresários de transporte de fretamento, grande parte ligados a aplicativos, realizam na manhã desta terça-feira uma manifestação da região do Itaim Bibi, na zona oeste de São Paulo. O grupo protesta contra apreensões realizadas pela ASTEP, a Agência de Transportes de São Paulo. Os manifestantes pretendem reunir 30 ônibus em frente à agência, na rua Iguatemi. Segundo a Abrafec, a Associação Brasileira dos Fretadores Colaborativos, somente em julho, 43 ônibus foram alvo dessas ações. Em agosto foram 39 apreensões. Os empresários dizem que as apreensões são ilegais e se queixam de perseguição, entre aspas. Segundo a associação, no último ano a frota desses fretadores foi alvo de mais de 800 apreensões. Abre aspas, contamos hoje com mais de 2.000 empresas de fretamento cadastradas na ASTEP e pelo menos 200 delas estão sendo constantemente penalizadas pela agência devido ao uso de plataformas de tecnologia. Há mais de um ano tentamos chamar a atenção das autoridades para a situação, mas não há oportunidade de diálogo. O que recebemos são apenas falsas promessas, afirma o presidente da associação, Marcelo Nunes. Ministério do Desenvolvimento Regional e BNDES assinam acordo para projetos de mobilidade em regiões metropolitanas como metrô, VLT e BRT. Implantar projetos de transporte público coletivo de média e grande capacidade das regiões metropolitanas brasileiras com mais de 1 milhão de habitantes. Esse é o objetivo de protocolo de intenções assinado nesta segunda-feira, envolvendo duas instâncias do governo federal, o Ministério de Desenvolvimento Regional e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A iniciativa governamental, com duração de 12 meses, fará a prosperação e fomentará planos na área. Como resultado imediato, MDR e BNDES pretendem formar uma carteira de concessões parceiras públicos-privadas,
cujos investimentos serão aplicados em transporte estruturante, subsidiando a implementação da Estratégia Nacional de Mobilidade Urbana, a ANP Trilhos, que representa o setor metroferroviário, saudou a iniciativa. Para a diretoria executiva da associação, Roberta Marchesi, o ato celebrado nesta segunda-feira marcará a retomada dos investimentos em transporte estruturante, o resgate do planejamento de longo prazo, a atração de novos investidores e o aquecimento da nossa indústria nacional, com grande potencial para a geração de emprego e renda em nosso país. De acordo com o site do MDR, que divulgou o protocolo, a primeira fase da parceria promoverá a elaboração de estudos em 21 regiões metropolitanas do país, que contam com mais de 1 milhão de moradores. Serão articulados reuniões entre representantes das duas instituições para a implementação de ações de prospecção de informações junto a entes subnacionais para averiguar a demanda dessas localidades por sistema de metrô, trem urbano, veículo leve sobre trilhos, VLT e Bus Rapid Transit, o BRT. Representantes das duas instituições realizarão ações de prospecção de informações junto a estados e prefeituras para averiguar a demanda por sistemas de metrô, trem urbano, VLT e BRT. Na sequência dos levantamentos será construída uma carteira de projetos que apontará as necessidades de investimento para a implementação das ações dos diferentes níveis de governo e também de origens privadas e internacional. Levantamento da ANP Trilhos aponta que o Brasil tem hoje cerca de 60 projetos que somam mais de 1.000 quilômetros de extensão para implantação de metrôs, trens urbanos, VLTs, monotrilhos e trens metropolitanos. Se concretizados, esses empreendimentos podem mais que duplicar a malha existente de 1.105 quilômetros. No caso de projetos de BRT, desponta a capital paulista, com projetos na área e a cidade do Rio de Janeiro, às voltas com a requalificação do modal. Falha ao atendimento interrompe a operação da linha 11 Coral da CPTM. O problema na operação dos trens da linha 11 Coral da CPTM afetou a operação rodoviária na região central de São Paulo, na manhã desta terça-feira, dia 20 de setembro. O problema começou das 9 horas da manhã até as 9h30. O trecho entre as estações Luz e Brás teve a circulação interrompida, deixando plataformas lotadas e passageiros insatisfeitos com o atendimento. Um grupo de pessoas dentro de um dos trens resolveu descer dos trilhos e caminhar até a próxima estação devido ao problema. O site Diário do Transporte procurou a CPTM e aguarda retorno com a resposta sobre o que aconteceu. A empresa diz que foi registrada a falha de energia. Por volta das 9 horas e 10 minutos da manhã desta terça-feira, foi registrada uma falha de energia na linha 11 Coral da CPTM, no trecho entre as estações Brás e Luz, o que fez com que alguns passageiros descessem a via. A circulação foi normalizada às 9 horas e 33 minutos após a atuação da equipe de segurança e a retirada das pessoas da via. Metrô de São Paulo inicia testes de detector de metais em outras estações do sistema. Nesta segunda-feira, dia 19 de setembro de 2022, o metrô de São Paulo levou a revista e vistoria dos passageiros com detectores de metais em outras estações, passando agora a utilizar os equipamentos da linha 3 vermelha. Nas redes sociais, passageiros relataram o método de revista presente nas estações Guilhermina, Esperança e Santa Cecília. Em Santa Cecília, no começo do ano, um passageiro foi baleado na nádega em assalto na plataforma da estação. Como mostrou o site Diário do Transporte, a medida veio ser implantada nas estações Pedro II e Saúde Ultrafama, após uma série de furtos e roubos em estações de trens. O passageiro passa pelo equipamento e, se for necessário, uma análise manual e de mochila pode ser solicitada. A ação conta com o apoio da Polícia Civil por meio da Delegacia Municipal
Polícia do Metropolitano. Acidente entre dois ônibus na rua Voluntários da Pátria assusta passageiros na manhã desta terça-feira na zona norte de São Paulo. Um acidente entre dois ônibus na rua Voluntários da Pátria com a rua Conselheiro Saraiva, em Santana, na zona norte de São Paulo, assustou passageiros na manhã desta terça-feira, dia 20 de setembro de 2022. De acordo com a SP Trans, a ocorrência que envolveu os veículos de prefixo 22439 da linha 1742/10, que liga o Jardim Antártica ao metrô Santana, e 22116 da linha 1758/10, que liga o Jardim Antártica ao metrô Santana, não causou desvio de linhas no local. Não há informações sobre feridos. Municípios paulistas de Pereira Barreto e Taquarituba lançam licitação do transporte. Duas cidades do interior paulista lançaram licitação para a concessão do transporte coletivo urbano. As duas têm cerca de 25 mil habitantes. Pereira Barreto, estância turística, está situada no extremo oeste paulista, e Taquarituba, na região centro-sul. As duas cidades possuem transporte circular devido à pequena dimensão do município. Pereira Barreto marcou o certame para 26 de outubro. A empresa deverá operar por 10 anos, com a utilização de um veículo do tipo urbano com capacidade mínima de 20 passageiros sentados e ano de fabricação não superior a 10 anos. Já Taquarituba ainda não publicou o edital para consulta. A data do pregão eletrônico, que será decidido pelo critério de menor preço global, será realizado no dia 3 de outubro de 2022. Os primeiros E-Millennium serão operados no Espírito Santo nas próximas semanas. Os 4 primeiros ônibus chassis elétricos da Caio modelo vão circular na região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo, nas próximas semanas. A informação é da própria Caio por meio de nota impressa nesta terça-feira, dia 20 de setembro de 2022. Segundo a fabricante, será um ônibus para cada operadora: Expresso Santa Paula, Nova Transportes, Serra Mar e Unimar. Estas empresas integram o sistema Transcol, gerenciado pela Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória. A Expresso Santa Paula e a Serra Mar operam pelo consórcio Atlântico Sul. Já a Nove Transportes e a Unimar operam pelo consórcio Sudoeste. Estas companhias possuem linhas troncais que abrangem a região metropolitana da Grande Vitória. Por meio de nota, a representante de vendas da Caio na região, Maísa Fusco, diz que, além de serem ambientalmente corretos pela propulsão elétrica, os ônibus têm componentes 100% recicláveis. Abre aspas, adquirir os primeiros E-Millennium do estado capixaba demonstra a força dessas empresas, que estão trazendo para seus passageiros os ônibus mais modernos, seguros e confortáveis do mercado. Além da sustentabilidade, já que não há emissão de gases poluentes e o modelo ter grande parte de seus componentes em polímetro, material 100% reciclável. Os ônibus têm capacidade para 32 passageiros sentados. Uma das características destacadas pela fabricante é o sistema de ar-condicionado com filtro anti-pólen, que evita passar para o ambiente interno do ônibus partículas de poeira, fungos e bactérias. O salão interno conta com catraca eletromecânica e validador eletrônico, além de preparação para a instalação de microcâmeras, monitor, sistema GPS e Wi-Fi. Novos diretões do Rio com articulado de São Paulo passam por ajustes a partir desta terça-feira. A Malbi Rio, empresa da Prefeitura do Rio de Janeiro, informou que a partir do pico da tarde desta terça-feira serão realizadas alterações nos serviços eventuais. Os diretões 05 Alvorada Madureira e 06 Alvorada Penha, que começaram a circular na segunda-feira no corredor Transcarioca. Segundo a companhia, após avaliação do primeiro dia de operação e da demanda dos passageiros, foram definidas mudanças em paradas. O SE-05 fará parada para embarque e desembarque na estação Tanque, e o SE-6 nas estações Tanque e Vicente de Carvalho. Estes serviços são operados por 38 ônibus articulados dispensados do sistema da capital paulista por atingirem a idade máxima permitida de 10 anos. Os veículos foram usados no Rock in Rio para transporte do público.
Cabo Frio multa empresas de transporte de turismo por circulação irregular de ônibus no Peró. Com o aumento das denúncias de ônibus de turismo estacionados de forma irregular na Avenida Espadarte, no bairro do Peró, em Cabo Frio, na região dos Lagos, ao menos 3 coletivos das empresas Transminas e Viação Útil foram multados. A multa aplicada pela Prefeitura de Cabo Frio visa evitar o estacionamento irregular na região. Segundo o governo municipal, os coletivos transportavam banhistas de Minas Gerais e de cidades da região metropolitana do Rio de Janeiro. Como os motoristas pararam em local proibido, passaram a desrespeitar as normas sobre o tráfego de veículos de turismo em Cabo Frio. Os ônibus de turismo só podem acessar os hotéis e pousadas devidamente acompanhados por guias. Depois de desembarcar, os passageiros retornam para o terminal de ônibus de turismo. Não podem permanecer estacionados, informou o Coronel Rui França, secretário de Direitos Humanos e Segurança de Cabo Frio. O governo municipal informa que a circulação de veículos de turismo como ônibus e vans parados de forma irregular vem aumentando as reclamações dos moradores. Pelas ruas serem estreitas, a circulação e estacionamento dos ônibus e demais veículos de grande porte é difícil. Para burlar a fiscalização, os motoristas chegam ao Peró antes das 7 horas da manhã, deixam os passageiros na praia e escondem os veículos em ruas do bairro. Na Bahia, passageiro morre dentro de ônibus da Rota Transporte na BR-415. Um passageiro que não teve a sua identidade revelada morreu dentro de um ônibus rodoviário da empresa Rota Transportes, modelo G7 1200 Mercedes-Benz, que seguia a viagem para Vitória da Conquista. Agentes da Polícia Militar da Bahia foram deslocados para a BR-415, onde o coletivo estava parado por volta das 8 horas da manhã, quando o motorista foi informado que o cliente teria sofrido um infarto fulminante. Uma equipe de agentes do SAMU foram acionados e encaminhou o passageiro para o Hospital Geral de Ibicaraí, onde o médico de plantão contatou o óbito. A linha em que o ônibus faz não foi informada. O coletivo foi liberado pelas autoridades para seguir viagem. Passageiro é preso por importunação sexual em ônibus. Um passageiro de um ônibus que fazia a linha Ipatinga a Vitória foi preso na manhã desta terça-feira, quando desembarcou na rodoviária de Vitória pelo crime de importunação sexual contra uma passagem de 25 anos, dentro do ônibus em movimento. A vítima, que não teve sua identidade revelada por medidas de segurança, disse que ficou revoltada e que, se tivesse reação, teria agredido o homem ou gritado. A jovem seguia a viagem no ônibus e, no meio da viagem, sentiu que o homem estava ao seu lado e passou a importuná-la por cerca de 3 horas durante a viagem. Quando o ônibus chegou na rodoviária de Vitória, a vítima contou para uma amiga que estava em uma outra poltrona do coletivo, onde a mesma denunciou o ato de importunação sexual para um agente da segurança do terminal rodoviário. O passageiro de 51 anos, que não teve a sua identidade revelada, acabou sendo preso e encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória, depois encaminhado para a Delegacia do Plantão Especializado da Mulher. Diadema lança vale transporte com gratuidade para desempregados. A Prefeitura de Diadema lançou nesta segunda-feira o Vale Transporte Social para conceder gratuidade nos ônibus municipais operados pela Suzantur e desempregados. O novo cartão de transporte será direito a 20 passagens de ônibus gratuitas por mês, durante 3 meses, para 2.000 pessoas que estão desempregadas ou cadastradas no Cadastro Único, que reúne famílias em situação de vulnerabilidade e pessoas que vivem em situação de rua no município. A Prefeitura ainda explica que, após esses primeiros 3 meses, outras 2.000 pessoas serão selecionadas para a próxima fase do programa. A escolha dos benefícios foi feita pelas Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e de Assistência Social e Cidadania. As pessoas com direito ao cartão de ônibus gratuito estão sendo chamadas pela Prefeitura. Em nota, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Márcia Barral, disse que, além de ajudar na busca por emprego, a gratuidade paga pela Prefeitura também será uma forma de facilitar o acesso aos serviços básicos para quem não tem dinheiro para passagem de ônibus. Com relação às pessoas do Cadastro Único, esse cartão vai ser muito importante, pois sabemos que são pessoas que, além de terem dificuldade de procurar emprego, também têm dificuldade de acessar os serviços da cidade, como as de saúde,
e de se deslocar, seja para fazer um bico ou um trabalho temporário. Muitas famílias perderam o auxílio por conta de manobras do governo federal e precisam mais do que nunca de toda a ajuda possível. Fecha aspas. Em Sorocaba, passageiro morre ao cair de ônibus no Parque Vitória Régia. O passageiro do transporte municipal de Sorocaba morreu na tarde desta última segunda-feira depois de se desequilibrar e cair de um ônibus em movimento. A prefeitura de Sorocaba informa que o homem de 57 anos que não teve sua identidade revelada se desequilibrou ao desembarcar do ônibus no ponto localizado no Parque Vitória Régia, batendo seu corpo contra a guia e veio a óbito no local. Agentes do Corpo de Bombeiros de São Paulo e do SAMU e da Polícia Militar foram deslocados para a ocorrência. As causas do acidente seguem sendo investigadas.